Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 2, versos do 1 ao 12. No evangelho de hoje, nós veremos 4 amigos levando um amigo paralítico até Jesus. Veja, a minha pergunta que fica é, os seus amigos, eles te levam para Jesus? Ou eles te levam para as coisas do mundo, para as coisas de Satanás? Você tem amigos que te levam para a vida de oração, para a partilha da palavra, para a leitura da Bíblia, para um estudo bíblico, para um estudo da catequese, no sentido de maneira adulta, num estudo da doutrina da igreja? Você tem amigos que te levam para adorar Jesus? Ou mesmo que te leve para que Jesus te cure? Ou seus amigos são amigos, como diz o ditado popular, amigos da onça, ou amigos apenas de copo, ou amigos de mesa, que te levam apenas para os piqueniques da vida, como muitos faziam comigo, que te levam para as atividades deste mundo, bebida, droga, prostituição, mentira, engano, carnavais, bagunça. Quem são teus amigos? Veja que este paralítico tinha amigos de verdade. Veja, não eram amigos apenas de copo, mas amigos que se importavam com a vida dele e que levaram ele para aquele que poderia curá-lo e que poderia perdoar os pecados dele e salvar a alma dele. Veja, depois de alguns dias, voltou a Cafarnaum, falando de Jesus, e correu a notícia de que estava em casa. Reuniram-se tantos que não havia espaço junto à porta. Ele lhes expunha a mensagem. Que mensagem? A mensagem do reino de Deus, a mensagem de salvação. Chegaram alguns levando um paralítico carregado por 4. Então, um grupo de 4 amigos chegou levando um paralítico. E como não conseguissem aproximá-lo de Jesus, por causa da multidão, ergueram o teto sobre o lugar onde estava Jesus. Abriram um buraco, ergueram aquele homem até o teto ali onde Jesus estava, abriram um buraco e desceram o leito do paralítico em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé que eles tinham, então Jesus não olhou e não viu somente a fé do paralítico, mas a fé dos amigos do paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, teus pecados são perdoados. Jesus primeiro, meus irmãos, quer curar a nossa alma. Jesus primeiro quer nos salvar, nos tirar das garras de Satanás. Por isso Jesus, olhando para a fé daqueles homens, daqueles amigos do paralítico, disseram ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Só que ali estavam aí sentados alguns letrados ou alguns mestres da lei, fariseus, que refletiam em seu íntimo, no seu coração: como pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então eles diziam que Jesus estava blasfemando porque Jesus disse: teus pecados estão perdoados, e somente Deus tem o poder de perdoar pecado. Só que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus se encarnou, ele se tornou 100% homem, mas sem deixar de ser Deus. Por isso Jesus é Deus. Jesus, adivinhando o que eles pensavam, disse-lhes: por que pensais isso? O que é mais fácil, Jesus pergunta, dizer ao paralítico que os pecados estão perdoados, ou dizer-lhe que carregue o leito e comece a andar? Pois bem, para que saibais que este homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, diz ao paralítico: falo contigo, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Então Jesus mostra que ele tem o poder de perdoar pecado e o poder de curar, de fazer cura milagrosa, porque é impossível um paralítico voltar a andar sozinho, sem a ajuda de Deus. Pode ser que alguém, um ser humano, coloque uma prótese, coloque uma cadeira de roda, dê moletas, faça qualquer coisa.
Mas fazer ele voltar a ser como uma pessoa normal, andar sobre as suas próprias pernas, sobre os seus próprios pés, é impossível. Só Deus pode fazê-lo, a não ser que Deus dê essa graça e esse poder a alguém. Então, veja, levantou-se imediatamente, tomou o leito e saiu diante de todos, de modo que todos se assombraram e glorificaram a Deus. Nunca vimos coisa semelhante. Meus irmãos, se você ler aqui, aqui eu estou lendo em Marcos, mas se você ler capítulo 9 de São Mateus, de 1 ao 8, você vai ver essa passagem por uma ótica diferente, pela visão de Mateus, né? São chamados os evangelhos sinópticos. Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram muitos milagres e muitos atos de Jesus nos três. Os três narram esses milagres, esses atos, esses ensinamentos de Jesus, porém com algumas coisas distintas. E se você pegar essa passagem da cura desse homem, narrada por São Mateus, capítulo 9, versículo do 1 ao 8, você vai ver lá no versículo 8 que ele vai dizer, né, vai ser dito lá, que Deus deu tal poder aos homens, que Deus deu poder aos homens de perdoar pecados. Eu vou pegar aqui São Mateus, não vou ler tudo porque não tem necessidade, mas apenas o versículo 9 de São Mateus, apenas o versículo 8 de São Mateus 9. São Mateus 9, versículo 8. Veja o que é dito. Depois desse milagre, depois de tudo que a gente escutou agora, é dito assim, São Mateus capítulo 9, versículo 8. Ao ver isso, a multidão ficou espantada e dava glória a Deus por ter dado tal autoridade aos homens, tal poder aos homens. De quê? De perdoar pecados. Porque foi questionado aqui não a cura do paralítico, mas foi questionado que Jesus disse a ele, os teus pecados estão perdoados. Deus abençoe você. Mas a pergunta que fica é, depois de ver esse milagre, depois de ver essa cura, depois de ver que Jesus deu autoridade aos homens, aos padres, aos bispos para perdoar pecado, depois de tudo isso, eu te pergunto, quem são teus amigos? São amigos que te levam para Jesus ou te levam para Satanás, para o inferno? Pensa nisso.